Deus por essa oportunidade, essa rica oportunidade. Irmãos, o quanto queimou no coração desde quando eu recebi essa oportunidade. Eu não sei quem estava mais, porque eu conheci o diácono Antônio pelas nossas conversas no WhatsApp. Não sei quem estava empolgado, se era eu, se era ele. E eu sei entender, mas o Espírito Santo ele prepara. Eu costumo dizer nas minhas mensagens, com quem eu convivo, nosso Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. No mínimos dos mínimos detalhes. Como eu tinha falado, trago a salvação do meu pastor local, pastor vice-presidente do nosso campo, pastor Luiz Carlos, ao pastor da igreja, pastor Fabiano, missionária Regina, é isso? Nós vamos ter o de vocês. E também os líderes, quero já agradecer, presbítero Adriano, diaconias Daiane, Deus seja louvado pelo meio de vocês. O presbítero entrou em contato comigo, Adriano, tratou com muito carinho, com muita atenção. Eu me senti já honrado sem nem ter chegado aqui. Eu sei que quem faz isso é somente Deus, através dos seus servos. É a humildade que nos faz chegar a lugares que só Deus pode nos colocar. Amém? Irmãos, abra comigo no livro de Números. Livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 24. Me acompanha também quando você falar, senão eu puder, não está certo. A minha esposa, Gabriela, e Deus tem colocado ao meu lado para levar a palavra do Senhor aos corações, para dar essa missão. Ela não gosta, mas eu sempre digo, irmão, em todo lugar que eu vou. A alegria dela, pode ver que ela não está feliz já. A alegria dela foi quando eu passei ela com o meu nome. A alegria dela. Todos os dias eu dou fé dela, brigo com ela, mas brincadeiras à parte, eu louvo a Deus pela vida dela. Porque nos momentos mais difíceis, é ela que Deus tem colocado para suportar ao meu lado. E eu também queria dizer, já que é para jovens, espere em Deus. Mas não espere em Deus, não é que eu não vou para fora não. Eu já ouvi pessoas falar que eu não espero porque para mim relacionamento Deus não prepara não. A gente tem que direcionar e preparar sim. Isso muitas das vezes é a desculpa que muitos de nós damos por não aguentar esperar o tempo de Deus e a pessoa certa. Deus prepara sim. Porque a gente vai entender a importância de ter uma pessoa preparada por Deus é quando as lutas chegam, é quando fica pouco, é quando todo mundo se afasta. Que aí você vai entender a importância de ter uma pessoa preparada de Deus na tua vida. Porque se no momento da aflição se restaura somente a boniteza, vai embora, abandona, não suporta. Então vale a pena esperar em Deus, buscar em Deus verdadeiramente. Amém? Livro de Números, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Podem se sentar. Glorificando ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que desde o início do culto até agora, o que se falou foi promessas. Um dos jovens veio aqui e falou até mesmo do processo para alcançar a promessa. Há 3 etapas, a grosso modo falando. O início, onde Deus nos apresenta o que Ele quer de nós.
ou seja, a apresentação da promessa, o processo da promessa, mas depois vem o cumprimento da promessa. Em todos esses processos, nenhum deles, em todos esses momentos, nenhum deles é fácil. Porém, eu quero me atentar onde o Senhor falou no meu coração, onde muitos têm ficado pelo meio do caminho, que é o processo da promessa. É o momento do deserto, é o momento do processo, onde muitos não compreendem ou deixam de acreditar. E quais são os motivos que tem feito com que muitos... Eu costumo dizer, disse uma vez para um certo jovem, que o lugar que mais tem promessa, sabe onde é? Frustradas? No cemitério. Lá promessas maiores, iguais, ou até muito maiores do que muitos de nós que aqui estamos, mas ficaram naquela que tem promessa e não morre. Sai da direção. Esquece do Deus que falou contigo. Esquece daquilo que Deus nos ordenou. O interessante é que desde o início da palavra do Senhor, a gente vê que antes de chegar em Números, Deus em Gênesis, Ele levanta Abraão. Para Abraão faz lindas promessas. Fala que a partir dele traria uma nação, a sua semente. Um dia também Deus avisou que a sua semente, um dia, essa nação seria escrava. Onde a gente vai percebendo que chega ao finalzinho de Gênesis, Deus, para conservar os patriarcas, para conservar a descendência que viria essa nação, Ele permite José ser vendido como escravo. José, naquele momento, sofrer perseguição dos seus próprios irmãos. Só que José só foi perceber isso é quando o propósito já estava se cumprindo. Eu quero que os jovens entendam, e que é o Senhor que tem falado no meu coração, que esse momento do processo pode-se dizer que é um dos pontos mais importantes para a gente alcançar aquilo que Deus quer através da nossa vida. E o principal disso tudo, a nossa salvação, que é a maior promessa. José, talvez no momento que estava sendo vendido, jogado na cisterna, não estava compreendendo. José, talvez no ponto que estava sendo vendido, também não estava compreendendo. Como escravo, uma hora recebendo a promessa. Era lindo, até contou para os seus irmãos, para os seus pais. Ao primeiro momento era lindo de se olhar, de se ouvir. Porém a gente começa a perceber que certos sonhos ele incomoda outras pessoas. Porém isso também faz parte do processo. No momento que José recebe o sonho, é maravilhoso. Mas o processo para esse sonho se realizar, a gente sabe que teve cisterna, teve venda como escravo, teve calúnia, teve perseguição. Mas no momento certo, Deus, para conservar a semente que estaria a nação, no qual nós lemos, permitiu todo esse sofrimento. Eu mandei o diácono Antônio uma palavra, uma frase que o Espírito Santo me deu. Todo grande propósito há um grande e doloroso processo. Todo grande propósito há um grande e doloroso processo. As promessas que Deus nos faz sempre é linda, maravilhosa, porque provém de Deus. Mas muitos de nós nos atentamos na promessa, no propósito, e o nosso estamos quando chega o momento do processo. Interessante que no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus recebe a promessa do batismo, chega no capítulo 4, no batismo o céu se abre. Deus brada, meu filho amado, quem me compraz, bem de se ver. Mas logo após sair do Jordão, onde Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo, no deserto. Deserto, já grava essa palavra. Deserto na vida de quem tem promessa, na vida de quem tem propósito, não é opção, é necessidade. Não tem como alcançar as promessas, o propósito do Senhor sem se sujeitar a passar o processo. Aleluia! Não tem como, e se muitas das vezes a gente não compreender o processo,
nem o propósito de Deus, nem as promessas não alcançam. Nem o propósito, nem as promessas de Deus não alcançam. O interessante é que Deus, ao preservar José, passa o tempo, chega a eles, se cumprindo a palavra do Senhor. Faraó que entrou naquele momento, José morre, aquela geração morre. Faraó que conhecia a história, morre. A palavra vai falar que surgiu. Eu não conhecia a história, eu não conhecia quem era José, quem era a sua família. Porém, Deus falou que dali tiraria uma grande nação. Entrou só 70, mas Deus falou que dali tiraria uma grande nação. Só que aos olhos, muitas vezes humanos, quem olha 70 pessoas numa família vai acreditar que um dia. É fácil para nós olharmos e compreendendo que saiu quase cerca de 2 milhões de pessoas. Mas entenda, para quem olhava somente 70 pessoas, para depois crer que sairia quase 2 milhões de pessoas uma nação, não era fácil crer. É isso que muitas vezes nos limita já começando a entender essa mensagem. É quando a gente quer olhar os nossos olhos. Aparentemente, para ser uma nação era muito pouco. Aparentemente, o nosso jeito não tem jeito de crescer. E muitas das vezes o problema é como fazer crescer, como se desenvolver, como alcançar aquilo que Deus falou. Muitas vezes a gente tenta até atravessar a frente de Deus, mas o trabalho de Deus não funciona da nossa maneira. Sabe como que Deus fez aquela família de 70 pessoas virar uma grande nação? A palavra vai dizer que Faraó, percebendo o crescimento, o desenvolvimento, a multiplicação, a frutificação daquele povo, crescia. Faraó temeu. Esse povo está começando a ficar maior do que nós. Observe o que gerou medo e desespero em Faraó foi o crescimento do povo. Entenda que no processo para alcançar o que Deus quer, não vai ser o mel, não vai ser doce. Não é todo mundo que quer te ver crescer, não é todo mundo que quer te ver alcançar a promessa que Deus nos fez. Não é. O que gerou medo em Faraó foi ver o crescimento. Faraó logo na hora começa a afligir o povo, começa a colocar jugo sobre eles, começa a dominar eles para eles não crescer, para eles começarem a enfraquecer. Tem pessoas que já perceberam o meu crescimento, tem pessoas que percebem o nosso crescimento e logo começam a afligir. Aí começam as humilhações, as perseguições. Mas o interessante é, faz parte dessa palavra de Deus. Tem hora que a gente quer questionar, mas não tem jeito de alcançar o propósito sem passar pelo processo. Um dia o Espírito Santo falou comigo: sabe por que eu permiti tanto humilhação na tua vida? Sabe por que eu permiti tanto desprezo? Para você passar. É para quando eu te colocar onde eu te prometi. Quando eu começar a te levar a lugares que eu te falei que levaria, você vai ter oportunidade. Muitas das vezes é outros que estão iniciando e de até pisar, até humilhar. Mas todas as vezes que você sentir esse sentimento, tu vai lembrar que dói. Tu vai lembrar que no dia isso te machucou muito. No deserto serve para formar caráter também, para quebrar o ego, para fazer entender que nós somos nada, é um instrumento. É apenas um instrumento na mão de Deus. E o dia que a gente achar que é alguma coisa, Deus abaixa e levanta o outro. E ainda Deus faz mais. Então muitas vezes até que nós não somos que a gente. É para entender que quem faz é Ele. Quem levanta Ele é da maneira dele. Faraó começa a oprimir. Interessante que na liturgia de Deus Deus trabalha diferente. Faraó tem o propósito de oprimir, porque vai começar a diminuir. Mas a palavra vai dizer: quanto mais o Faraó oprimia, quanto mais Faraó perseguia, mais o povo crescia. A gente começa a observar, começa cada um no seu coração a entender. Depois que esse sofrimento, muito sofrimento começou na tua vida, tu deixou de orar? Ou foi o período que você mais começou a buscar? Deus permite o sofrimento, as calúnias, porque quando está assim, prova não mata crente, deserto não mata crente. Começa a observar que foi essa luta que começou na tua vida que fez você se aproximar de Deus. Foi essa perseguição dentro da tua casa que te fez correr para a presença do Senhor.
pedir: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Sozinho eu não dá. Sozinho eu não vou suportar. Foi esse sofrimento que fez alcançar mais eternidade com Cristo. Tem que passar o processo. Há muitos momentos que é lindo. E eu gosto muito quando o Senhor me toma no Pentecoste, sapateasse para dar lugar para o Espírito Santo. Mas o Senhor sempre falar no meu coração que vai ter lugares que a mensagem vai ser mais refletida. Porque não adianta pular. Mas logo chega o momento de alcançar a promessa, não consegue alcançar. Se perde no processo, no meio do processo, porque o momento de alcançar é gostoso. Só que na hora que chega as pancadas, aí a gente tende a se assustar, mas eu não esperava por isso. O momento que está recebendo a unção é gostoso, é maravilhoso. Quem recebe o Espírito Santo é marcado. A nossa vida nunca mais é a mesma. Mas eu quero te fazer entender que mesmo sendo cheio do Espírito Santo, tendo intimidade com Deus, isso não vai nos impedir de passar pelo sofrimento. Isso não vai nos impedir de passar pelo processo, pelo deserto. E pelo contrário, começa a compreender uma coisa, que vai servir de lição não só hoje, mas para a nossa vida toda. Isso é para jovem, para quem é adulto. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais cheio, quanto mais nós buscar, mais problema vai surgir. A unção traz problemas. Ser cheio é maravilhoso, é importante buscar, mas temos que compreender que a unção, ser cheio do Senhor, estar na presença do Senhor, vai nos trazer problemas. Davi até então, quando estava no pasto, não tinha sido ungido, só teve que matar urso e leão. Foi ungido, teve que matar gigante, teve que fugir do próprio rei, da inveja do próprio rei. Comparado ao rei, o rei tinha como, porque ele estava preocupado, mas ele sabia que Davi tinha unção, que era questão de tempo para Deus colocar ele onde Deus tinha prometido. Mas Davi teve que passar pelo processo, Davi teve que passar pela via dolorosa. É isso que muitas das vezes nos pega de surpresa. É isso que muitas das vezes a gente deixa de compreender. Muitas vezes a gente deixa de passar por um processo. O processo é para a gente orar mais, buscar mais, se consagrar. Deus faz a promessa, mas não aconteceu ainda. Mas quando não aconteceu, vai dizer nossa fé. Essa mensagem que eu quero trazer, ela vai ser uma reflexão para a tua vida. Eu não vou simplesmente tentar o texto completo, mas se Deus falou comigo através desse texto. Deus, quando Ele fala com Moisés, no capítulo 3 Ele fala a Moisés, falou Moisés dizendo: envia homens, que quem mandou enviar foi Deus. Escolhe um homem, um líder de cada tribo, ou seja, 12. Vai espiar até. O povo já tinha passado pelo Egito, o povo já tinha sido liberto, sai de uma nação. No êxodo, Deus liberta o povo, começa a dar lei, começa a fazer o povo entender quem era Deus na vida dele. O interessante é começar a entender que, por mais que era deserto, era coluna de fogo de noite, era nuvem de dia, era maná da manhã, era deserto, mas Deus nunca faltou nada de providência. Deus sempre esteve com eles. Mas o que mais tem feito pessoas se perder no processo é se atentar para aquilo que não recebeu ainda, se esquecer do que já está tendo. Quando a gente começa a observar o que a gente não tem ainda e querer olhar para aquilo que a gente não tem, a gente acaba se esquecendo do que Deus já tem feito. E Paulo mesmo diz que eu quero trazer esperança, quero trazer memória, aquilo que me dá esperança. Puxa na tua memória quantos livramentos o Senhor te deu. Qual foi a vez que Jesus desistiu de você? Qual foi a vez que muitas das vezes humilhado, desprezado, Jesus deixou de falar contigo? Qual foi a vez que mesmo faltando,
Jesus não enviou providência. É que a gente tenta querer se atentar somente quando é grande as coisas. A gente esquece que Deus trabalha em humildade. As pequenas coisas que Deus nos dá, que é motivo de glorificar o nome. Só a gente ter a oportunidade de ser a salvação já é suficiente. Um dia o Espírito Santo falou comigo dessa maneira: se eu não tivesse mais nada a não ser a salvação, já não merecia, já era muito, já era demais. Já era demais. E por meio do processo traz compreender isso. Sabe por que Deus muitas das vezes deixa muitos perecer, acaba se perecendo no processo, não alcança a promessa? Porque dentro do processo já colocou o nariz lá em cima. Não entendeu que é misericórdia e graça. Se das mínimas coisas é o suficiente para começar a pisar em outras pessoas, vai chegar lá. Tem que entender que a gente, diante de Deus, é o que eu falo para Deus, é nada. Sabe por que quando eu dobrei os joelhos? Isso que me ensinou foi o Espírito Santo. Uma das minhas orações dentro do meu escritório, eu sempre reconheci a Deus, o Senhor já me deu o título do livro, que eu comecei aos pouquinhos a escrever. Nada na mão de Deus. Foi quando eu compreendi: Senhor, eu sou nada. Diante do Senhor eu sou nada. Mas é tudo o que o Senhor precisa, porque o Senhor tem tudo. É o seu poder que cura, é o seu nome que liberta, é o seu nome que transforma, é o Espírito Santo que convence. Eu posso pregar muito, mas se o Espírito Santo não convencer, não vai acontecer nada. Eu posso ter muito conhecimento da palavra, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver a unção, não vai fluir nada. Se eu não compreender desse processo, que o processo é para isso, é para moldar mesmo, para nos quebrar. Está doendo, mas nós estamos clamando. Está doendo, mas Deus não nos deixa perecer. O processo serve para nos ensinar. É para nos lembrar que quando a gente estiver alcançando, não foi mérito, foi graça. Foi graça. Eu nunca pensei em trocar um avião. Há poucos dias a gente foi pregar no congresso no Rio de Janeiro. Quando o avião entrou naquela reta, não mentira não. Se tivesse como sair, tinha saído dele, estava no meio, deixa eu cair da mesa. Mas na hora que o avião pegou aquela reta e acelerou, a minha esposa está rindo porque ela até filmou, estava só no frio. E tanto medo. E eu falei: Senhor Jesus, que tentar a certeza para o piloto que no final dessa pista esse avião vai subir mesmo. O que dá a certeza para o piloto que no final da pista aquele avião vai subir mesmo? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o Espírito Santo. E ele começou a me dar uma mensagem. O processo serve para a gente entender o modo de nós trabalhar, nos encher de Deus. O que dá certeza para aquele piloto, primeiro, é saber que o avião está em ordem. É feito um check-up, uma vez que tudo está em ordem. Se não tem falhas, se não tem brechas. Depois ele tem a certeza que o tanque está cheio. Porque se não estiver cheio, sobe. Pelo que eu tinha ouvido uma vez, metade do combustível só vai só na decolagem. Só para fazer o avião subir. É uma metade do tanque. Sabe o que vai dar certeza? Que no final do processo vai subir? É quando a gente aprende no processo fechar as brechas, se humilhar e entender que nós mesmos não faz nada. É a graça. E procurar se encher de Deus. Porque se nós estivermos orando, consagrando, obedecendo, fechando as brechas, quando chegar o tempo de Deus para a nossa vida, até quem olha e fala assim: mas será que vai subir, irmão? No final da pista, sabe o que aconteceu? Subiu. Naquele momento eu comecei a chorar. E o Espírito Santo gritou no meu ouvido dessa maneira: não te disse que eu te colocaria? Porque no momento do processo, as pessoas se afastam, é poucos que acreditam. Mas o Espírito Santo me deu uma mensagem que falou profundo no meu coração: pode todo mundo duvidar do que eu falei contigo. Pode todo mundo
a gente tende a não entender, começa a questionar, começa até a colocar defeito às pessoas, começa até a murmurar, por que dessas pessoas se afastou? Mas o processo é o próprio Deus que permite. No processo, Deus quer nos fazer entender que não é o homem que vai fazer você chegar onde Deus quer, que a glória vai ser só dele. É para nos fazer entender que se dependesse de homem, a gente não daria nem um passo, nem levantaria da cama, nem aqui você estaria nessa noite. Deus permite um momento de sofrimento, e até muitas das vezes, quando a gente tende a não compreender, Deus vai funilando mais. Muitas das vezes a gente não compreende, sai da presença, sabe o que Deus está fazendo? Deus vai apertando. Aí Deus permite perder o emprego, Deus permite frustrar muitos planos na vida, e vai afunilando. O Senhor está dando resposta para alguém aqui nessa noite. Sabe por que esse processo tão doloroso? Ai, Maria, chega! Que você não tem compreendido. Não é Satanás, não. Foi minhas mãos. O Senhor prefere nos ferir do que nos perder. Entre perder a nossa alma, nos permitir se ferir, cair de cara no chão, se arrebentar todinho, Ele permite, só para nos fazer entender que sem Ele nada podemos fazer. Eu quero sair daqui nessa noite pelo menos com uma convicção. O Senhor falava no meu coração para falar dessa maneira: se vocês ouvirem não a minha voz, mas o que o Espírito Santo está falando com muitos aqui, a partir de hoje, muitas vidas de jovens vão mudar. Porque se não compreender o processo, não tem como alcançar o propósito, não tem como alcançar a promessa. Tem que compreender que o processo faz parte. Irmão, entenda uma coisa: enquanto não finalizar o processo, não adianta espernear. Não adianta achar que as pessoas vão te fazer, vai te estender a mão, não vai. Mas quando chegar o tempo de Deus para a tua vida, se Deus tiver de mover céus e terra, se Deus tiver de descer, Ele desce. Mas Ele nos faz entender que é Ele que nos faz alcançar. Interessante que foi 12 espias para espiar a terra que Deus tinha prometido. Quem tinha prometido a terra? Que entregava as mãos do povo da nação de Israel. E por tudo que eles passaram, eles tinham motivo para duvidar, tinha motivo para questionar Deus. Mas interessante que voltou os 12, até trouxe um dos frutos. A Bíblia fala que 2 precisavam de carregar. Mas interessante que de 12, para trazer o relatório, 10 falou: realmente, a terra não dá leite e mel, a terra é próspera, mas tem um problema, dá para amanhã. Está cheio de pessoas para nos fazer desistir da promessa de Deus. Começa a observar uma nação de aproximadamente quase 2 milhões se deixaram levar pela resposta de 10. Temos que começar a observar até quem está do nosso lado. Para quem você tem contado os seus sonhos? Muitas vezes deixa de confiar em Deus e confiar nas pessoas. No final das contas, quando todo mundo é embora, quem resta? E apenas 2. Interessante que a palavra de Josué tomou a frente, tomou uma palavra, falou: certamente vamos herdar. Porque Josué tinha compreensão de quem falou com eles foi Deus. Mas naquele momento, quando Deus fala através da boca de Josué, Josué se posiciona na ousadia. É Deus que vai nos fazer entrar naquela terra. Vamos para cima. Sabe o que aconteceu quando Josué se posicionou? O povo não pegou pedra, queria apedrejar a Josué, queria apedrejar a Caleb. É a segunda das vezes. Nunca dessa vida é assim. Todas as vezes que posicionamos para viver aquilo que Deus nos falou, não vai esperando que o mundo vai nos amar, não. Não vai esperando que as pessoas, todas as vezes que estão ao nosso redor, vai crer da mesma maneira. Deus falou contigo.
ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, sabe o que gera? O Josué e a galera naquele momento quase que eles foram planejados. É interessante que a palavra fala que o anjo do Senhor, a glória do Senhor, desceu naquele lugar. Quando pensaram que ia destruir Josué e Caleb, por eles manter a posição, começa a entender a palavra que eu quero liberar no teu coração. Entenda todas as vezes que você tentar manter a posição, que você ouvir a voz de Deus, há pessoas que vão tentar até te matar. O povo do Caleb decidiu manter a posição. Eu creio que quem falou comigo foi Deus, quem falou com nós foi Deus. A palavra fala que a nação, aquele povo que andaram pena para destruir, acabar com a vida de Moisés, Josué, Caleb e Arão. Mas todas as vezes que a gente estiver debaixo de uma palavra que provém dele, até no momento que acharem que vão te matar, quem desceu naquele momento para proteger a eles não foi homem, é que Deus mostrou a tua glória. A glória de Deus desceu naquele lugar. É Deus nos ensinando, não vai enfrentar doendo, estão te perseguindo, estão te humilhando, estão te desprezando, se levantaram para te destruir. Vai em frente, não desista, porque na hora de achar que vão te parar, a glória do Senhor irá descer na tua vida, e Deus vai colocar a mão na frente dos satanás e vai operar. Aqui não, vai chamar para esse aqui não, quem levantou fui eu, e para destruir somente eu. Você não troca, você não destrói. E detalhe, Deus deixa bem claro a todos os que duvidaram, a todos que não decidiram, porque crer é uma decisão. Não vai de 20 anos para baixo, não vai entrar um. Sabe como é que foi a vida dos incrédulos? Lá fala que ficaram estirados sobre o deserto, ou seja, pereceram no processo. O maior problema todas as vezes, eu conversei com a minha esposa para finalizar a mensagem, dentro da aula, passando por lá. Meu Deus, esse relógio, eu não sei o que acontece. É a nossa falta de sinceridade, pessoal. Isso vai do grande, do maior ao menor. Sabe que muitas vezes vai pedir que muitos alcançar a maior promessa, que não é terreno, é o céu. A falta de sinceridade, de reconhecer que as nossas forças é determinadas, que quando a gente erra, a gente tem que sim baixar a cabeça e pedir perdão. Então, antes de falha, a gente correr para os pés de Jesus e reconhecer sem o Senhor não dá. Todos bem. A palavra central é suporte o processo. É doloroso, machuca, nos fere, mas suporte o processo. Jesus deixou uma garantia. Nada nessa vida, nenhum processo doloroso havia de se comparar com a glória que se revelava. O céu nos espera. Jesus foi falado desde que Jesus está voltando. E se as promessas não dá tempo de se cumprir nessa vida, se atente para a maior promessa, que é os céus. Não se perca no processo. A nossa vida nessa terra, essa palavra tipifica a nossa vida nessa terra. A nossa vida nessa terra, desde como nascemos até morremos, é um processo. Se a gente vencer esse processo, vai alcançar a promessa que é os céus. Porém, entre muitos já, quantas pessoas logo crentes já se perderam no processo, perderam a sua salvação, começaram até aqui, mas já não estão mais. Suporte o processo. Suporte o processo. Suporte o processo. E aí sim, a gente vai ter a alegria de ser cheio do Espírito Santo. Que está doendo, mas estou glorificando. Está gemendo, mas estou adorando. Estão dizendo que eu não vou conseguir, mas quem falou foi Ele. Aos seus olhos eu vou ver possibilidade também. Mas eu prefiro andar por fé do que por
autoridade. Em nome do Senhor.